Boa tarde, gente, tudo bem? Eu havia prometido um vídeo para vocês explicando um pouquinho da diferença entre a preenchimento labial com agulhas e com a caneta pressurizada, e eu vim aqui explicar. Eu tinha montado um vídeo todo explicadinho, fui editar e perdi tudo. Passei hoje o dia inteiro entre uma cliente e outra gravando e agora eu perdi tudo. Então eu vou fazer um ao vivo agora, ao vivo e a cores. Gente, surge muita dúvida de clientes sobre o preenchimento labial com a caneta pressurizada. As pessoas querem saber qual é a diferença entre a caneta pressurizada e as agulhas. Então eu anotei algumas das dúvidas que surgem com frequência e vim tirar essas dúvidas para vocês. A primeira é: se não tem agulhas, então como ela injeta? A caneta pressurizada é um dispositivo mecânico à base de pressão, como o próprio nome diz. Ela é como uma pistola, então a gente coloca o ativo na ampola dela. Essa ampola, ela tem um orifício mais fino do que um fio de cabelo. Por esse orifício, quando a gente dispara a caneta, o ativo sai por ali. Estando em contato com a pele, esse ativo ele vai perfurar a camada da pele e entrar onde a gente precisa que ele entre, seja para gordura localizada, seja para preenchimento labial ou qualquer outro procedimento que a gente faça com a caneta pressurizada. Então, o fato de não ter agulhas não quer dizer que não há perfuração na pele. Há perfuração na pele, porém é o próprio ativo que vai perfurar a pele e se instalar nessa camada que a gente vai estar trabalhando. Então, não tem agulha, é um procedimento não invasivo, porém há perfuração, porque o aparelho não perfura a pele, mas o ativo perfura, tá bom? Ah, mas se perfura a pele do mesmo jeito, então qual é a vantagem da caneta pressurizada sobre as agulhas? O risco de contaminação. Quando a gente trabalha com um perfuro cortante, existe um alto risco de contaminação. Quando a gente elimina o perfuro cortante, a gente está reduzindo muito esse risco de contaminação, tá bom? Por bactérias, por micro-organismos. Sem contar que a gente elimina o desconforto das agulhas, a gente elimina a necessidade de usar um anestésico, reduzindo ainda mais o risco de alguma intercorrência. Então a caneta pressurizada, ao contrário do que muitos profissionais que trabalham com agulha dizem, é sim um método seguro, é sim um método eficaz. Durante a Segunda Guerra, as injeções eram por pressurização, para reduzir o risco de contaminação, porque naquela época ainda agulha descartável era um luxo. Então, a caneta pressurizada, ela é um dispositivo cientificamente comprovado, ela tem a sua eficácia comprovada, tá bom? Ah, mas eu ouvi dizer que o preenchimento labial na pressurizada não tem durabilidade. Mentira. Se a pessoa falou que não tem durabilidade, então ela não sabe trabalhar com o ativo correto na pressurizada. Qual é a diferença? Quando a gente trabalha com cânulas, a gente trabalha com um ácido hialurônico mais reticulado, ele é mais gel, mais consistente. Na pressurizada, não conseguimos trabalhar com esse gel tão consistente porque ele não passa pelo orifício, então a gente acaba perdendo muito produto, o produto não entra na pele, a gente não tem resultado. O máximo que a gente tem é um edema momentâneo, a boca vai ficar inchada pelo processo de pressurização, mas não vai ficar volumizada, o ácido hialurônico não vai entrar na boca. Então, se a gente sabe qual é o ativo correto, se a gente sabe trabalhar direitinho na camada certa da pele, só um minutinho que a porta vai bater. Desabando o mundo aqui. Voltando. Se a gente sabe trabalhar a camada correta da pele, se a gente sabe trabalhar
o ângulo correto da caneta, se a gente sabe trabalhar o ativo correto, a gente tem bons resultados e resultados duradouros. Qual é a diferença do ácido hialurônico mais reticulado e menos reticulado? O ácido hialurônico menos reticulado, ele vai causar um pouco menos de volume, ele vai causar volume, mas um volume talvez assim, a gente precise de um pouquinho mais de produto para um pouco mais de volume, mas ele também dá volume e ele tem a mesma durabilidade, tanto feito com agulha quanto feito com caneta pressurizada. Então o preenchimento labial com a pressurizada, ele tem sim eficácia, ele tem sim resultado e resultado duradouro, tá? Outra dúvida que surge, Jéssica, eu vi uma boca feita com a pressurizada e ficou roxa. Gente, a nossa boca é mucosa, a nossa boca ela é uma região altamente vascularizada. Qualquer coisinha que a gente faça vai ficar machucado, vai ficar roxo. Então, o preenchimento labial, tanto com agulha quanto com a caneta pressurizada, ele vai ficar hematoma. O hematoma é normal do processo de preenchimento labial. Quem fez com agulha já sabe que também fica hematoma. É uma região com muitos vasinhos sanguíneos. Então, é difícil a gente não pegar nenhum, tá? E não ficar roxo. Então, o preenchimento labial, tanto na pressurizada quanto na agulha, fica roxo. O que pode acontecer na pressurizada fica um pouquinho mais inchado devido à pressão da caneta, né? O disparo dela é forte, então ele pode ficar um pouquinho mais inchado. Porém, esse inchaço, ele vai ceder em cerca de 48 horas, com uma compressa fria, não é nada que vai ficar ali dias na sua boca. 48 horas com compressa fria, esse inchaço já cedeu, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a caneta pressurizada, sobre procedimentos feitos com ela, sobre a diferença entre ela e a agulha, vocês vão me mandando e eu vou tirando todas as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Eu vou ver aqui se eu acho mais uma... mais uma dúvida que tinha surgido mas eu ouvi dizer que o resultado some em cerca de um mês. Mentira! Se a profissional fez e o resultado sumiu em menos de um mês, ela usou um ácido hialurônico que não é para ser usado na caneta pressurizada. Ela usou um ácido mais reticulado, então o que ela causou nessa boca foi um edema, um inchaço, que é momentâneo. Ele vai sair em alguns dias, tá? Então, se a gente trabalha com ácido hialurônico com a reticulação correta, com o crosslink correto, a gente tem um resultado mais duradouro, tá bom? Então, assim, a gente tem que pesquisar muito a profissional que a gente vai fazer o procedimento, a profissional que a gente vai fazer o curso para aprender sobre esse procedimento. Não é só aprender a disparar a caneta, a gente tem que saber sobre sistema tegumentar, a gente tem que saber sobre o organismo da cliente, a gente tem que saber o ângulo da caneta. Então não é só aprender a disparar, gente. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, fazendo testes, tá bom? Procurem sempre referências sobre o profissional que vocês vão fazer o procedimento. É um procedimento novo, então tem muitos curiosos, muitas pessoas que fazem um curso online só e não se aprofundam. O risco de intercorrência é grande e a intercorrência não é pequena, gente. Uma rinomodelação mal feita pode causar necrose ou cegueira. Um preenchimento labial mal feito pode causar nódulos na boca. Então, assim, minha cliente chegou. Gente, eu vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem e eu respondo com muito carinho, tá bom? Vou tirar minha cliente da chuva. Beijos!